O suicídio mata mais no Brasil do que a AIDS. Cerca de 11 mil pessoas cometem suicídio no nosso país a cada ano. Um assunto que é tabu, mas que merece sim ser discutido. Setembro é o mês de se falar de um assunto muito sério, que é a prevenção ao suicídio. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 11 mil pessoas a cada ano cometem suicídio aqui no Brasil. Para conversar sobre esse tema de extrema importância, é com grande prazer que eu converso aqui com o médico psiquiatra Dr. Euclides Gomes, que é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Seja bem-vindo aqui ao Sinta-se Bem. E eu começo perguntando para ti sobre a questão do tabu de se falar do tema de suicídio. Há um engano ainda da maioria da população, diz que não se deve falar sobre o assunto suicídio. Esse número estarrecedor de 11 mil pessoas corresponde a um suicídio a cada 40 segundos no nosso meio. Com esse objetivo de tentar minimizar isso, que a ABP lançou, juntamente com a CVV e a AMB, em 2015, a campanha do Setembro Amarelo. A campanha do Setembro Amarelo nada mais é do que uma busca de tentar informar a sociedade dos perigos de não falar sobre o suicídio. Esse tabu de não falar sobre uma doença tão grave, ou pelo menos uma manifestação de uma doença tão grave, ele começou a existir lá no ano de 1774, a partir de uma obra, o jovem Werther, de Goethe, o nosso escritor Goethe, alemão, onde ele coloca uma situação do personagem que acaba cometendo suicídio porque não conseguiu ter o seu amor correspondido. Naquela época, e a partir daquela época, muitos jovens que leram esse livro acabaram cometendo suicídio por um espelhamento. Suicídio porque se identificaram com aquela pessoa e naquela obra não havia outra solução, segundo o autor, do que não o suicídio. Quando se fala em prevenção ao suicídio, que é o que se bate nessa tecla, no Setembro Amarelo, prevenção, o mês de prevenção ao suicídio, se previne o suicídio se falando sobre o suicídio, procurando um psiquiatra? Como eu previno? Como eu sei os sinais, digamos? Existem várias maneiras de se falar sobre prevenção. A primeira é uma maneira generalizada, uma maneira como assim, essas entidades tipo a ABP, o CVV e a própria Associação Médica Brasileira, elas fazem campanhas, isso é uma maneira de prevenir, porque se toca no assunto, e tem aquele foco mais localizado no próprio núcleo do processo do suicídio, que seria a família. Normalmente a família ou o meio social, os amigos que acabam se defrontando com possíveis suicidas, Então a prevenção nada mais é do que uma atenção mais redobrada sobre sintomas que possam aparecer, que expliquem ou que nos façam pensar que aquela pessoa está num caminho de cometer suicídio, uma possibilidade. Mudança de comportamento, isolamento, a própria pessoa dizendo que está cansada. A palavra cansada é uma palavra muito frequente em suicidas. Outros já falando abertamente que já não gostariam mais de estar vivendo ou até mesmo que gostariam de se matar, Então esses cuidados todos são sinais para prevenir, para conversar e para buscar ajuda. Porque o processo se faz, a prevenção só tem sentido se for colocada uma possibilidade de ajuda. Essa é a maneira de se prevenir uma coisa tão grave quanto o suicídio. Sobre a questão dos jovens, se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, a campanha bateu muito na tecla do suicídio entre crianças e adolescentes. Como os pais podem ficar alertas sobre essa questão? Hoje tem a internet, as crianças estão muito tempo nas redes sociais. Como eu fico alerta que o meu filho pode estar pensando em suicídio?
Infelizmente, a gente tem que pensar e falar na situação chamada controle. Cada vez que alguém colocar a palavra suicídio na internet, no Google, aparecerão milhões de citações. Milhões. Não são centenas, nem dezenas, nem milhares. São milhões de citações, inclusive ensinando como cometer suicídio. São várias formas que são ensinadas abertamente, sem nenhum tipo de filtro. Então, qualquer criança, qualquer adulto tem acesso a essas informações, o que é um desserviço total. Talvez seja essa uma das causas do aumento do suicídio nos últimos anos. Até no passado, aquela sessão 13 razões do porquê, né? Que foi muito decantada e ventilada e propagada em todo o meio social, inclusive no meio médico, ela tem vários equívocos, né? Que deveria ser filtrada antes, devia passar por um crivo de psiquiatras, de especialistas, porque ela inclusive mostra como se faz o suicídio. A personagem central cometeu suicídio e mostrando todas as técnicas, e ela quase que ficou como uma heroína no processo, né? Então isso para uma criança, para um adolescente que está na fase da formação da sua personalidade, pode servir como um modelo, né? E uma regra a ser seguida. Suicídio não é uma coisa para ser vista, suicídio é uma coisa para ser evitada. Muito obrigada, doutor, por ter colaborado aqui e falado sobre esse tema de extrema importância, que é o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um pouco mais sobre esse grande problema que a humanidade hoje está enfrentando. Obrigado.